nada melhor do que falar dos ensinamentos de Cristo. Jesus Cristo, um grande filósofo, um grande pensador, um grande irmão, que chega até nós através de uma encarnação, nos trazendo a ideia, nos trazendo o pensamento de que nós somos seres pensantes. Como seres pensantes que somos, inquietos, nós estamos o tempo todo em busca de algo. A gente não sabe dizer, mas nós estamos sempre em busca de sermos felizes, em busca de estarmos felizes. Mas o que é a felicidade? O que é a composição da felicidade? Como é que nós fazemos isso? Essas possibilidades que Jesus nos traz de felicidade, a que ele dá o nome de bem-aventurados, de bem-aventuranças, ele traz pontualmente 8 contemplações humanas que nós precisamos repensar esse pensado que Jesus fez. Porque, na verdade, nos foi trazido a ideia de que eu preciso sofrer, por exemplo, para que eu seja feliz. Eu preciso passar pelo sofrimento. Será que eu preciso passar pelo sofrimento para ser feliz? Será que o que é mansidão? Qual é a minha concepção de ser pacificador? Então a gente aprendeu desde sempre que a má sorte é que nos leva à felicidade. Será? Quem aqui que nunca errou? Quem que nunca passou as dificuldades da vida? Então, se fosse esse o paradoxo, já era para a gente estar sendo feliz, não é não? Mas não é bem isso, assim. Nós vamos debruçar um pouco mais sobre esse assunto, porque quando nós dissemos que nós precisamos ser perseguidos para ser feliz, quando nós falamos que nós precisamos passar pela dor para ser feliz, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está incentivando o outro lado a ser perseguidor, a fazer as pessoas infelizes, a fazer passar pela dor. Não é bem isso que Jesus quer. Porque se eu passar pela dor, algo vai me provocar essa dor. Se eu sou perseguido, eu tenho um perseguidor. E quem de nós pode incentivar alguém a ser perseguidor? Não. Nós devemos dar as mãos e puxar para frente, né? Caranguejo anda de lado, não anda para trás. Nem caranguejo quer andar para trás. Então, as falas que Jesus nos traz, uma grande oportunidade para a gente pensar. Pois bem, Jesus, ele se reúne sempre no espaço, assim, no espaço norte do Rio da Galileia, onde ele reúne multidões de pessoas e sempre faz a sua explanação de pensamento. Nesse caso aqui, o que Jesus faz? Ele reúne os seus 12 seguidores, ele entendeu que era um momento de fazer uma fala maior, de sintetizar todos os seus ensinamentos, e aí ele reúne esses seus seguidores, que já está com ele há mais tempo, que compreende melhor as mensagens que Jesus traz, sobe por um alto de uma montanha, e numa encosta de montanha, ele conversa com esses seus amigos, esses seus seguidores. Inclusive, essa ideia de subir a montanha nos remete à ideia de Moisés também, que subiu uma montanha para trazer aquilo que ele chamou de lei de Deus, que regula o seu povo, a sua sociedade. Nos traz essa ideia. Então Jesus vai para esse monte, em Cafarnaum, e lá ele declara o que? Ele declara que a caminhada aqui na terra, os aprendizados que nós fazemos aqui na terra, é um aprendizado que nos leva à felicidade, que nos permite ao caminho que ele chama de bem-aventurança, que é nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador.
Então, Jesus reúne esse povo, essa turma de 12 pessoas e vai fazer o que eles chamam, o que nós chamamos da Declaração dos Valores Universais. Jesus aponta no seu estado de humano e diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então, quando a gente vai pensar nessas 8 informações de Cristo, pobre de espírito, a gente já até formulou um pensamento jocoso com isso, né? E a gente brinca, isso aí tem espírito de porco. Mas o que é o pobre de espírito? O pobre de espírito não é a pessoa abobalhada, não é o hipossuficiente material, aquele que não teve condições de produzir dinheiro. Pobre de espírito não é uma pessoa ruim, não é aquela que está passando dificuldade, não é aquele capaz de produzir sua própria subsistência, de ter vida digna aqui na terra, não é aquele que se acovarda diante da vida, não é aquele que esconde os seus talentos. Porque quando a gente pensa pobre de espírito, o que vocês têm em mente, como Jesus diz? Pobre de espírito, porque ele verá o reino de Deus. Nos ensina até a ficar de joelhos, para que nós possamos ver o reino de Deus. Mas quem são os pobres de espírito, para a doutrina do Espírito? Pobre de espírito é aquele que se reconhece como ser espiritual, para além da matéria, que faz parte de um mundo que é enorme. E aí ele para pensar um pouquinho e diz: eu sei muito pouco. Espiritualmente eu sou pobre. Eu reconheço as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Eu reconheço que eu não sei tudo, que eu preciso aprender. Que as coisas da vida, a vida é eterna e as coisas da vida, elas são maiores do que eu consegui alcançar até aqui. Esse é o pobre de espírito, que se percebendo menor, se percebendo em hipossuficiência de conhecimento, ele se permite a conhecer. E a partir do momento em que ele se lança no conhecimento, cada vez mais, abrindo as portas, abrindo os leques, ele vai chegar ao reino de Deus, que é a paz interior. Deus está em cada um. O reino de Deus está em cada um. Nós só precisamos descobri-lo. E como que nós vamos descobri-lo se nós somos, por exemplo, orgulhosos? Eu sei tudo. Quero saber, Marco. Não adianta, pode falar o que você quiser, eu já sei. Filho fala muito isso com a gente, já sei. Esse não se permite conhecer. Esse se permite ficar na ignorância. E ficar na ignorância é um passo atrás do reino de Deus. Não é um passo adiante. A felicidade a ser alcançada é para aqueles que, sabendo ignorante, se permite conhecer cada vez mais. Está sempre aberto, está sempre com o horizonte aberto. É o chamado humilitas, o humilde. O que sabe que as coisas e o mundo é maior do que aquilo que ele alcançou. E aí ele vai descobrindo as suas dificuldades, as suas deficiências,
aonde que ele desconhece mais, onde que ele conhece menos ou mais. E vai se permitindo conhecer, vai permitindo ouvir, vai percebendo na palavra do irmão, vai percebendo no seu erro, no erro do irmão, aonde ele pode crescer como ser humano. Esse é o pobre de espírito que vai alcançar cada vez mais o reino dos céus. O orgulhoso, ele vai ficar ali preso na ignorância. Não se permite. E Kardec vai dizer para a gente, por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Quem são os orgulhosos? Não preciso disso não. Não preciso conhecer, já sei, não preciso de você. E o que é contrário de orgulhoso? Humilde. Muitas vezes nós levamos o pensamento de humilde para questões financeiras. Mas humilde é aquele que se permite. Eu me reconheço, eu reconheço as minhas deficiências. Eu reconheço as minhas fragilidades. E aí eu me permito. Eu me permito cada vez mais a buscar o conhecimento. Porque a vida, gente, a vida é complexa. É a soma de cada um é que vai fazer o todo, o movimento do todo. Não sou eu, não é a coisa que eu conheço, é a coisa que você também conhece. E aí eu preciso de compor. Mas para eu compor, eu preciso saber pelo menos o meu espaço, a minha capacidade e aonde eu sou deficiente. Para que a partir dali eu possa contribuir de alguma forma. Madre Teresa nos diz que o mal se enraiza quando o homem começa a pensar que ele é melhor do que o outro. Eu sou melhor, eu já sei isso. A verdade está comigo. A verdade é o que nós dissemos. A verdade é o que eu sei. Esse vai se permitir a ficar na ignorância e ali a construir a sua casinha e fazer a sua morada. Enquanto os humílitas vão caminhar, vão construir. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós não precisamos ficar aflitos, nos afligirmos, porque nós estamos num processo evolutivo, nós estamos num processo de conhecer. É para isso que nós estamos aqui na Terra. É por isso que nós viemos à Terra, nessa escola que nós chamamos de Terra, para aprender. Aos poucos, cada um de nós vai evoluir, nem que seja arrastado pela correnteza, pelas dificuldades, mas vai. O ideal é que cada um de nós possa ser, antes, humílitas, abrir seus horizontes e perceber a caminhada. E aí nós vamos aproveitar toda a escolaridade da Terra que nós fazemos. Nós não vamos perder tempo. Nós vamos aprender. Perceber nas pessoas os erros, meus erros, e fazer os seus aprendizados. Mas como nós estamos nessa caminhada evolutiva da Terra e como nós somos deficientes, porque eu me reconheço como deficiente, vai haver momentos de choro, vai haver momentos que eu não estou aguentando, que está difícil para mim. É nesses momentos de dor, é nesses momentos de choro, é que eu preciso perceber o que está acontecendo. Por que eu choro? Por que tu choras? Quando eu percebo por que eu choro, eu entendo as minhas dificuldades e procuro entender melhor, ou procuro algo que possa acabar um pouco com esse choro.
Ou seja, eu procuro aprender a fazer o melhor, a não seguir aquele caminho, a fazer um novo olhar. Eu procuro fazer uma releitura da vida, reeleger novos caminhos. Mas também nós temos que, se a dor chega, eu não faço o aprendizado que eu preciso de fazer. Nós estamos na terra, que é a escola. E a dor é a professora. Ela vai te ensinar. Quantas vezes for necessário, até você aprender. É a melhor professora, como todas as professoras. Ela ensina, 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 ensina. Mas quando você percebe que está no processo de aprendizado, que é uma caminhada, que há erros, que há dor, aí você se consola. Amanhã será um novo dia. Amanhã será possível um novo momento. E eu estarei mais forte. Eu entendi que não é por esse caminho, é por outro. E começo de novo. E faço uma nova caminhada. E consolo a minha vida e consolo o meu estar. Seremos consolados quando entendermos que a dor, o sofrimento é fruto da nossa ignorância, da nossa falta de conhecer por onde nós fomos. E choraremos porque estamos envolvidos nesse processo que nós chamamos de evolução, dentro da reencarnação. E ao encontrarmos o caminho, o consolo é certo. A paz interior é certa. A paz no reino de Deus é certa. Irmão Grimm diz para a gente assim: os homens fortes são os homens que trabalham muito. Homens fortes são aqueles que, em qualquer situação, são humildes. Eles nunca se deixam afetar por nenhuma situação. Porque eles sabem que todas as coisas que estão vivendo agora aqui na Terra são para lhes fortalecer no trânsito sobre uma pinguela, que lhes permitirá sair de uma ilha para alcançar o oceano, para alcançar o continente, desculpa. Olha que lindo isso. Homens fortes são aqueles que em qualquer situação eles se contêm, se permite observar, se permite entender, se permite escutar. Mas não se deixa afetar, porque ele sabe e compreende que cada um está no seu trânsito de aprendizado. Que a felicidade é uma porta de dentro para fora, que nada pode me afetar. Eu é quem sei quem eu sou e das capacidades que eu sou e das mazelas que eu carrego. Não são as pessoas que vão dizer quais são as mazelas que eu carrego. Eu é quem sei. E elas entendem que nesse trânsito da Terra, o aprendizado, a dor, a dificuldade, são sempre para nós aprendermos a sair desse lugar que nós estamos, nessa ilha que nós estamos, e alcançar continentes, espaços cada vez maiores. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabendo que nós somos hipossuficientes, sabendo que nós temos as nossas carências, as nossas dificuldades, o que nós vamos fazer? Trabalhar o nosso ego. Trabalhar o ser que nós somos, permitir receber as informações, estar aberto ao novo, entender que os elementos da terra, ela é possível a todos, que não existe blindagem. Pode acontecer com qualquer um, inclusive sofrer. Olha Jesus. Quem de nós pode pensar que Jesus sofreria com todo o conhecimento que ele tem? É possível? É possível.
Termos casamento mal feito é possível? É possível. Termos casamento bem feito é possível? É possível. Termos dificuldade financeira é possível? É possível. Tudo que existe na Terra é possível a qualquer um de nós. E entendendo cada vez mais que nós estamos no processo de aprendizados, nós pacificamos, nós somos mais retidos, mais mansos. Esperamos a hora certa, sabemos lidar com o tempo, sabemos lidar com a espera, com o momento certo. E neste momento, a gente entende que nós somos co-construtores do mundo. Cada um de nós está participando dessa construção maior chamada Terra. Seja pelo pensamento, seja pela ação, cada um de nós vai construir. E na nossa mansidão, nós vamos construir a Terra, nós vamos herdar a Terra. Mas para isso nós precisamos voltar lá no primeiro, pobre de espírito. Pobre de espírito, entender humilitas que somos, existem as dores, os sofrimentos, e amansar, ter calma, ter paciência, por exemplo. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se eu sei o que é justo, eu não vou querer mais do que eu preciso. É sempre bom lembrar que aonde há excesso, do outro lado tem falta. Nós vivemos no espaço finito e limitado. Se eu tirar um tanto aqui, pôr aqui, aqui vai faltar. Bem-aventurados os justos, aqueles que sabem do que precisam efetivamente para viver como ser humano que também é espírito. Daquilo que lhe é necessário, sem excesso. Estes serão saciados. Aqueles que querem cada vez mais e mais e mais, vão ter dificuldade de ser saciados, de serem saciados. Edgar Morin, um filósofo francês, judeu, ele nos diz assim: a partir do momento que nós humanizamos, que nós entramos na seara do humano, que nós começamos a fazer raciocínios críticos, pensar sozinho, articular, planejar, nós passamos a querer. E querendo, nós passamos a querer cada vez mais. Mas o que é preciso para eu viver bem? Essa é uma construção de cada um de nós. Os justos, quando ele se reconhece dentro daquilo que lhe é preciso, ele alcança, é saciado. Ele não se acovarda. Ao contrário de querer cada vez mais para si, não. Ele vai ajudar os irmãos. Saciados da vida, ele vai render frutos. Vai construir, vai lutar pelo próximo, pela humanidade, ao invés de afundar cada vez mais os seus irmãos. Olha isso. A felicidade, não tem jeito de não ser feliz. Percebem, gente? Não tem jeito de não ser feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados, felizes aqueles
que sendo justo, sabendo do que precisa, do que necessita, sabendo que ele é deficiente, e sendo ele deficiente, seu irmão também pode ser deficiente, é deficiente. Falta, não aprendeu tudo, não sabe tudo, tem as suas dificuldades. Sabe o que ele faz? Ele se coloca no lugar do outro. Empatia. Ele vai para o lugar do outro e olha aquele outro com o olhar daquele outro. Como é que esse ser entende a vida? Como é que esse ser humano vê a vida com os olhos dele? Como é que ele compreendeu a vida? E quando ele percebe isso, ele tem o Miseratius Cordius. Ele pacifica, ele se coloca no seu lugar, ele tem a mansidão, acalma a sua alma, ele se compadece do outro, ele vê a vida do outro com o olhar daquele outro, porque eu sei até onde eu posso ir, mas eu não sei até onde meu irmão pode ir. Eu tenho que olhar com o olhar dele para saber até onde ele pode ir, o que ele sabe. Não adianta eu querer fazer com o meu olhar a vida do outro, eu vou julgá-lo, muito provável. À medida que eu alcanço essa condição, essa capacidade de me colocar no lugar do outro e olhar com o olhar dele a vida, eu vou tendo mais misericórdia, ou Miseratius Cordis, ou o coração compadecido, o coração misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ao declarar isso, na verdade, Jesus está nos reafirmando o processo evolutivo da vida. Nós fomos feitos simples e ignorantes. À medida que nós chegamos ao raciocínio, à capacidade de pensar, de planejar, nós fomos desejando cada vez mais e querendo cada vez mais. E perdemos a capacidade, inclusive, de nos percebermos como seres invisíveis, seres espirituais, seres sensíveis, porque o invisível é para se sentir, não é para se tocar. E aí Jesus nos chama a nos reespiritualizar. É preciso reespiritualizar. E a escola que nós vivemos, a chamada Terra, esse mundo de matéria em que nós vivemos, não poderia ser melhor. Nós somos mergulhados nesse mundo de matéria para ver se nós saímos dali um pouco mais espiritualizados, um pouco mais limpos do coração. Mas nós nos perdemos, nós falimos, às vezes sucumbimos e nos chafundamos cada vez mais na matéria e queremos mais e mais. Mas a escolaridade da Terra, ela é diversificada e ela nos propõe um outro caminho, que é sermos cada vez mais puros de coração, mais espíritos, mais seres compreensíveis, mais humílitas, mais mansos, mais misericordiosos. Vê que é uma lição pedagógica de Jesus, uma coisa que leva a outra. É preciso reespiritualizar. E aqui na Terra não há melhor escola. É preciso aproveitar a escolaridade da Terra. Porque nós somos espíritos. E como é que nós nos prendemos nesse corpo? Como é que nós estamos nesse corpo? Os espíritos, através da codificação de Kardec, nos ensinam que nós estamos presos no corpo pelo perispírito. O perispírito tem a informação do espírito e a informação do corpo.
ele é um elemento quintessenciado. Ou seja, não é matéria, mas também não é espírito. E por ser quintessenciado, por ser uma matéria cósmica, aonde o espírito for com aquilo, ele consegue adensar aqueles elementos do lugar onde o espírito está vivendo e dar forma ao espírito. Aqui na Terra, esse perispírito vai se juntar aos elementos que está na Terra, que está aqui, que está no chão, que está nesse microfone. Oxigênio, hidrogênio, cálcio, ferro, fósforo. E vai dando forma para esse corpo físico. Mas na hora que eu deixar esse corpo físico, o espírito vai junto com o perispírito. Cada vez mais materializados, mais denso o perispírito. Mais denso o perispírito, mais próximo da Terra. É o que a doutrina dos espíritos chama de espíritos inferiores. Está mais embaixo, mais perto da Terra. São espíritos ruins? Não. São espíritos mais próximos da materialidade, só isso. A partir do momento em que nós nos tornamos mais seres espirituais, nós vamos ascendendo e qualificando também o perispírito e qualificando as nossas idas para lugares mais puros, mais limpos da materialidade. E cada vez mais que nós alcançamos essa pureza, veremos a Deus. Teremos a capacidade de entender o nosso Criador, estar mais próximos dele. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu passando por todas essas etapas, humílitas, manso, reconhecendo meu espaço, reconhecendo o irmão, como que ele enxerga a vida, como que eu enxergo a vida, as minhas dificuldades. Por que eu vou levar a guerra? Por que eu vou cobrar? Por que eu vou exigir do outro o que ele não tem para dar? Todos nós somos filhos do Criador e estamos em processo evolutivo da vida. Pelo raciocínio, nós vamos compreendendo que cada um de nós está no estágio que precisa estar de aprendizado. Nem mais, nem menos. Cada um alcançou o que lhe foi possível alcançar. Se você pensa em tirar a vida de alguém, é um pensamento seu. É o máximo que você conseguiu alcançar. Jesus disse, no seu momento de óbito, sendo assassinado: Pai, perdoe, eles só fazem o que sabem. Né? Numa forma ativa do pensamento: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não fariam. Eles só fazem o que sabem. Se soubesse fazer diferente, fariam diferente. Por que eu vou exigir? Por que eu vou cobrar? Por que eu vou guerrear? Não se cobra daquele que não tem para oferecer. Mas nós podemos retirar do outro o que ele tem de melhor. Olhar para o outro, não olhando, buscando dele, tirando dele o que ele tem de pior, mas sim o que ele tem de melhor. O que você tem para oferecer? Dentro da sua caminhada, dentro do seu processo evolutivo, que estamos todos, o que você tem de melhor? E conhecendo o que ele tem de melhor, eu me somo a ele. E vamos produzir coisas boas. Vamos ser pacificadores do espaço que nós vivemos, chamado Terra. Nós sabemos nos amoldar às situações. Nós não perdemos o controle. Sabemos que cada um está no seu processo evolutivo, no seu momento. É aquilo que a pessoa conhece da vida. Vai cobrar dela o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos. O reino do céu, como eu disse, está em cada um de nós.
A partir do momento em que você percebe que aquele irmão está dentro do possível dele, a perseguição não te aflige. A perseguição não te aflige. É o momento dele, o sofrimento é dele, o aprendizado é dele. Aquilo, o que está de fora não pode invadir o que está dentro. Não é ele que vai dizer quem eu sou. Não é ele quem vai dizer os medos que eu devo ter. Não é ele quem vai dizer a forma como eu devo viver. A perseguição cessa. A perseguição que nós sofremos é a dificuldade do outro. Se ele está me perseguindo, se ele está me causando mal, achando que está fazendo justiça, o que é justiça, afinal de contas? É fazer mal a alguém? Isso é um assunto para se pensar, isso dá uma fala de muito tempo. Quando nós falamos assim, eu quero justiça, alguém tirou a vida do seu filho, eu quero justiça. O que seria essa justiça? É fazer com quem fez esse ato um mal? Isso é ser justo? Nós temos que pensar sobre isso. Não estou dizendo que é e nem estou dizendo que não é. Mas nós temos que levar isso para casa para pensar. Quando eu desejo para o outro que ele sofra tanto quanto eu estou sofrendo, isso é justo? É para isso que nós estamos aqui? As fraquezas que as pessoas têm, as dificuldades que ela tem, por ela ter aquele momento de aprendizado, por ela estar vivenciando aquela fraqueza, eu desejo amá-lo. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser coniventes com as maldades, com os malfazejos das pessoas. Não. Mas pelo menos não vou amaldiçoá-lo. Não vou querer o mal. Eu entendo. E ao entender, eu disse, tudo bem, continue a sua caminhada. Você precisa se qualificar. Mas se o momento é esse, caminhe. Porque eu não vou entrar na sua vibe. Eu vou fazer a minha caminhada. Nada é de fora para dentro. Sempre de dentro para fora. A felicidade está aqui. A vida está aqui. Sou eu, construindo o meu eu, o meu ser, as minhas capacidades. Humberto de Campos, através de Chico, diz para a gente assim: imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Imagina, se todos aqueles que alcançaram a felicidade, o conhecimento da vida, eles vinham para cima da gente esbanjando. Não. Se tem alguém esbanjando para cima de ti, pode saber que ele está na deficiência. Não compreendeu a vida. A vida não é para esbanjadores. Esse é orgulhoso. É dentro desse quadro que Jesus lança as bem-aventuranças. É dentro do pensar que nós somos humilitas, que nós somos deficientes, que nós estamos no processo de aprendizado, cada um dentro do seu processo. Bem-aventurados seremos quando entendermos que as perseguições que sofremos não são além das fraquezas dos que ainda não alcançaram um conhecimento melhor do que aquilo que eles deveriam já ter alcançado. Não vamos ser coniventes, não vamos passar a mão na cabeça, mas também não amaldiçoá-los, não querer o mal.
É preciso termos sempre em mente o que Jesus nos ensina. Somos a luz do mundo. Mateus 5,13. É preciso que cada um de nós transforme-se, e ao se transformar, as suas pequenas luzes se tornam grandes faróis na vida de muita gente, iluminando os que ainda não alcançaram seus objetivos de estar na terra, a espiritualidade própria. Eu sou um ser espírito, tenho a minha espiritualidade, o meu jeito de ser, a minha capacidade de compreender, a minha capacidade de ser, a minha capacidade de agir. Essa é a espiritualidade. Não nos cabe procurar nas pessoas o que elas têm de pior. Cabe-nos procurar o que elas têm de melhor e com elas compor nesse melhor. É isso que Jesus nos ensina, que nos pede a aprender, a buscar nos transformar, ainda que seja no sofrimento. Sejamos mansos, justos, misericordiosos, limpos do coração, pacificadores, sempre entendendo os erros de cada um, principalmente os nossos. Mahatma Gandhi diz: se dos ensinamentos do Cristo ficasse apenas os extratos do Sermão do Monte, teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem em sociedade. Esse é o Sermão da Montanha. Esse é um ensinamento simples, sintético, em 8 frases que Jesus nos traz e que nós precisamos cada vez mais ampliar o entendimento disso, para que ele possa se tornar efetivo nas nossas vidas e na vida das pessoas. Em qualquer caso, em qualquer situação, nós conheceremos a felicidade. Basta procurar dentro do reino de Deus, que está em cada um de nós. Efetivamente presentificar o Criador que está em nós. Trazer a presença dele. E aí nós vamos ver a justiça imperando, o justo acontecendo. Sentiremos a presença de Deus, seremos consolados nessa caminhada em que nós estamos vivendo aqui na Terra, chamada reencarnação.